A ideia do nosso encontro de hoje é trazer um mapeamento para vocês das funções da nossa personalidade, a personalidade humana. Muito eu tenho dito sobre ego-personalidade, individualidade, estruturas psicofísicas, psicoanímicas e outras expressões que são intercambiáveis. As palavras parecem difíceis, mas elas querem significar apenas aquilo que nós, como seres humanos, temos à nossa disposição para existir, para participar da dinâmica existencial. Então, o que nós todos sabemos com muita clareza? Que nós temos um corpo físico, né, cuja anatomia e fisiologia é estudado por um campo específico, que é a medicina, né? Além disso, existem muitas propostas de classificação, de estruturação, de como é o ser humano, o que constitui o ser humano, né? Desde propostas muito detalhadas de vários corpos, né, ou organismos, desde o mais denso, que é esse que nós conhecemos, e do qual nós tanto gostamos que nos identificamos com ele, né, até os corpos cada vez mais sutis, né? Então, existem muitas listas, né, de estruturas ou, entre aspas, corpos que compõem a dita personalidade humana. Com personalidade, por que é um termo que eu gosto de usar? Porque persona, em latim, alguém sabe o que significa? Da onde vem personalidade ou pessoa? Persona é máscara. Persona significa máscara, né? E daí vem a palavra pessoa, né? A pessoa é como a vestimenta da consciência espiritual, é a vestimenta com que a consciência espiritual se veste para participar dos jogos do mundo, né? Então, a personalidade é tudo aquilo que nós achamos que nós somos, mas nós não somos essencialmente a personalidade. A personalidade é um conjunto de funções, de ferramentas, de processos, de dinamismos, de faculdades que nós nos utilizamos para veicular a nossa essência no campo da existência, certo? E, então, a aula de hoje, eu quero justamente traçar um panorama de quais são essas funções, de como nós nos organizamos estruturalmente do ponto de vista da nossa personalidade. A Umbanda esotérica, tradicionalmente, segue de perto as suas muitas influências do ocultismo europeu, do teosofismo e outras correntes. E beberam, de forma indireta, com leituras de segunda mão, de tradições orientais. E, dentro da ambiência da Umbanda esotérica, muito se fala em organismo físico, ou etéreo físico, vocês vão ler isso na literatura, organismo astral, que seria o mais sutil depois do corpo etéreo físico, e o organismo mental, que seria o mais sutil de todos, né? O invólucro mais sutil da consciência espiritual. Acho que todos já estão bastante habituados, já viram, já leram, já ouviram diversas vezes essas expressões: organismo físico, etéreo físico, organismo astral e organismo mental, né? Essa é uma classificação tríplice que está presente na literatura, fortemente presente na literatura de Umbanda esotérica. Existe também uma classificação setenária e não ternária, que é um desdobramento como se fossem 7 corpos, 7 veículos de consciência, ou 7 organismos, né? Que seria o mais denso deles, o organismo físico, depois o organismo, o corpo etérico, aí astral inferior, astral superior, mental inferior, mental superior, e um corpo sutilíssimo, referido pelo Bomata, pela estranhíssima expressão, corpo psicossomático karmânico, tá? Isso vocês vão ler nos livros da nossa tradição, e essa é uma classificação setenária de 7 corpos que constituiriam a manifestação do espírito no campo da existência. A minha preocupação na aula de hoje não é
quero que isso fique bem claro, que vocês entendam que eu não irei tratar dessa questão de forma literal ou descritiva, tá? Eu não vou apresentar um mapeamento anatômico da constituição da personalidade humana. Não é o que me interessa. Se são 7 corpos, se são 12 corpos, se são 5 agregados, como quer o budismo, se são 3 organismos, isso aí é tudo teoria, tá? E isso não é tão importante saber em detalhe como as coisas são. A nossa aula não é uma aula que tem por interesse algo como uma medicina sutil que vai traçar em detalhes a anatomia dos nossos vários corpos. Não é isso o que está em jogo, nem eu teria condições de resolver esse assunto, porque não sei como exatamente essas coisas se organizam. Tenho a coragem, a humildade e a decência de dizer isso a plenos pulmões e publicamente. Eu não faço a menor ideia se são 3, se são 5, se são 7, e tenho a impressão bastante forte de que as coisas são muito diferentes do que a maior parte das pessoas que falam com certezas catedráticas a respeito desse assunto fingem ter. Não, a minha exposição não será uma exposição de caráter anatômico, fisiológico, mas será uma exposição que leva em conta funções que todos nós sabemos que temos, e não importa se essas funções estão separadas em corpos separados, ou se estão agrupadas dentro de um mesmo corpo. Isso não interessa, isso não importa, isso não tem relevância. Tá? Então, por exemplo, na nossa escola, tradicionalmente se separa o organismo astral e o organismo mental como, respectivamente, sede dos sentimentos, emoções, desejos, etc., no caso do organismo astral, e o organismo mental, sede dos pensamentos, das ideias, conceitos, etc. Tá? Esse é um arranjo perfeitamente razoável, acho bastante interessante separar dessa maneira, um aspecto mais cognitivo, um aspecto mais afetivo, né? Mas existem tradições que reúnem essas duas coisas numa coisa só. No cristianismo, é a alma. A alma é a sede dos sentimentos e dos pensamentos, ou seja, uma só coisa congrega coisas que, na classificação da Umbanda esotérica, estão separadas em 2 organismos diferentes. Em qualquer ambiência budista, vocês também só vão ouvir a palavra mente para cá, mente para lá, a sua mente, você tem que cuidar da sua mente, você tem que purificar a sua mente. E mente, no contexto budista, não é o organismo mental da Umbanda esotérica. Mente, na ambiência budista, é o organismo mental mais o organismo astral. Então, quero que vocês entendam que essas classificações, esses mapeamentos, eles são fortemente relativos. E não interessa tanto qual deles está certo. O que nos interessa são as funções que estão por dentro desses ou daqueles organismos, desses ou daqueles corpos. Tá? Muito bem. Feita essa ressalva inicial, vamos iniciar. Nós temos, basicamente, 3 sistemas operacionais, chamemos assim. Eu não estou dizendo que são 3 corpos, literalmente, que eu tenho esse, daí mais um e daí mais outro. Tá? Eu estou dizendo que nós temos 3 sistemas operacionais que têm determinadas funções, poderes, faculdades, atividades próprias, que se distribuem, sabe-se lá em quantos corpos. Não sei, não precisa saber. O fato é que esses 3 sistemas operacionais são basicamente os seguintes. Bom, vamos começar com o descritivo, ali tá, sistema descritivo. Nós precisamos ter determinadas funções à nossa disposição que nos ajudem a descrever a realidade, a entender como a realidade é, enxergar a realidade como ela é. Existem várias faculdades que têm esse objetivo. Esse é o sistema descritivo. Eu já vou entrar em maiores detalhes, tá? Eu só estou fazendo uma primeira apresentação aqui. Descrever é exatamente isso, é dizer como algo é. Isso é que é descrever, por isso o sistema descritivo, chamei aqui, tá? O segundo, eu chamei de prescritivo. Não sei se quem aqui já está familiarizado com o termo, acho que quem tem formação em direito sabe que prescrição é algo que deve ser. Não algo que é, mas algo que deve ser.
Ou quando o médico prescreve uma receita para você, ele está dizendo os remédios que você deve tomar, que é melhor que você tome, que é desejável que você tome. Veja uma diferença entre o ser, do quadrinho azul, e o dever ser, ou o é melhor que seja, do quadrinho rosa ou vermelho. Tá? Então, nós temos aqui esses dois sistemas, um dizendo como a realidade é, e outro fazendo você sentir que ela deveria ser de outra forma. Que ela deveria ser melhor do que ela é. Você tem outras faculdades que ativam vontade, desejo, sentimento, emoção. São todas faculdades que te ajudam a inclinar-se a uma outra realidade possível. E melhor, mais desejável, sob esse ou sob aquele aspecto. Tá? Vejam como essa divisão que eu estou fazendo aqui segue muito de perto o organismo mental, astral e físico, mais ou menos a mesma coisa, tá? O sistema descritivo é preponderantemente constituído de pensamentos, raciocínios, ideias, imagens mentais, etc. Né? Então, seria o organismo mental. Esse sistema prescritivo, fortemente constituído aí de sentimentos, emoções, desejo, vontade, etc. E um terceiro sistema, que é o sistema operativo ou executivo. É o sistema pela qual você se relaciona concretamente com a realidade, no sentido de transformar a realidade que é na que deve ser, segundo o seu olhar. Então, é o campo da ação prática, é o campo das transformações, das mudanças, através da sua ação, dos métodos de transformação da realidade. Então, esses são basicamente 3 sistemas. Ixi, aqui desconfigurou tudo, calma aí. Acho que eu vou ter que tirar um pouquinho o zoom. Vocês continuam enxergando bem? Sim, mestre. Bom, então, vamos lá. Eu acabei me adiantando um pouco, mas vamos seguir aqui os slides. Então, as funções descritivas da nossa personalidade têm como finalidade permitir que a pessoa conheça a realidade tal como ela é. O prescritivo, permitir que a pessoa queira que a realidade seja como ela deve ser. E o operativo tem como finalidade permitir que a pessoa realize bens possíveis, isto é, aqueles que podem ser. Então você tem ser, dever ser e poder ser. Né? Ou fazer ser, na marra, né? Articulando ser e dever ser. Então esse sistema operativo, ele olha para a realidade como ela é, olha para a realidade como ela poderia ser, idealmente melhor, e o que deve ser feito para que o ser se transforme no dever ser. Muito bem. Então, aqui estão esses 3 sistemas operacionais nos quais se distribuem e para os quais concorrem todas as funções que nós temos à nossa disposição. O pensamento, o sentimento, o desejo, a imaginação, a percepção sensorial, a ação e tantas outras coisas que nós temos ao alcance da mão. Então, aqui, as palavras-chave, né? Ser é aquilo que é. Dever ser é aquilo que pode ser melhor do que é. Né? E fazer ser é pôr a mão na massa e transformar uma possibilidade ideal, que deve ser, transformar isso em ser concreto, realidade. Né? O sistema descritivo, ele tem por missão encontrar a verdade. Então, a grande palavra-chave das funções descritivas é te dar a verdade, é te entregar informações sobre a realidade. É dizer como as coisas são, como elas funcionam. Né? O sistema prescritivo não é mais a verdade que está em jogo, mas a noção de valor. Vocês me perdoem que a aula está um pouco mais teórica hoje, mas vocês vão entender a importância de eu trazer esses conceitos para vocês. E, por favor, me interrompam se algo não estiver acessível ou claro. Acho que até agora todos estão entendendo, né? Então, se as funções que têm em vista a descrição da realidade querem a verdade, as funções que prescrevem aquilo que é melhor que seja, nos introduzem uma noção de valor, a categoria do valor. Valor é aquilo que é valioso, aquilo que merece
perpetuidade, aquilo que merece ser se não é, e se já é, merece continuar sendo. Valor, é aquilo que tem valor, é aquilo que é preferível, é preferencial, é melhor do que outra coisa. Né? Uma verdade não necessariamente é melhor. Por exemplo, um fato, ele pode ser muito ruim. Né? Fui fazer um exame e percebi que estou com uma doença. Isso é uma verdade ruim, mas é uma verdade. Então, notem como a verdade, ela embora seja um valor em si mesma, no sentido de que ela é melhor que a mentira, né? Melhor do que o erro, melhor do que a ilusão, ela pode ser uma verdade desagradável. Né? Agora, o valor não, o valor ele é sempre melhor. Né? E a palavra-chave do sistema operativo é a realização de uma possibilidade melhor. Né? O que está em jogo nas funções operadas descritivamente? A compreensão, o entendimento, o conhecimento, cognição. Quero conhecer a realidade, conhecer a verdade. O que está em jogo no funcionamento das atividades prescritivas? Não mais a compreensão da realidade, mas a sua avaliação. Avaliar é o quê? Não sei se vocês já perceberam isso na palavra avaliação. Avaliar é aferir o valor de alguma coisa, identificar ou atribuir valor a alguma coisa. Avalia aquilo que vale, quanto que isso vale. O quanto vale isso, o quão valioso é isso. Isso é avaliar. Então, se, por um lado, nós compreendemos, entendemos, atestamos certos fatos, percebemos certos fatos, por outro lado, nós avaliamos esses mesmos fatos, em bons ou ruins, ou inócuos, ou muito bons ou muito ruins, maravilhosos, péssimos, tudo isso é juízo de valor. E está no segundo sistema, o sistema prescritivo. Certo? Agora, claro, alguém poderá me dizer, mas o que é bom para mim pode não ser bom para você, certo? Vejam, nessa atividade de avaliar a realidade, nós podemos acertar ou errar, assim como na atividade da compreensão. Né? Assim como nós podemos nos enganar quanto a um fato, nós podemos nos enganar quanto a um valor. Né? E o que está em jogo nas funções operativas, executivas, é a transformação da realidade. Sempre que você age em vista de uma transformação. Né? Você está querendo dizer como a realidade tem de ser. Né? Você trabalha porque você está querendo realizar o faturamento de uma certa quantia em dinheiro para pagar suas contas. E pagar suas contas é melhor do que não pagá-las, é ou não é? Quem prefere não pagar a pagar? Né? Todo mundo prefere conseguir pagar as contas. Né? Então, todas as nossas ações têm em vista uma finalidade que para nós é melhor do que o não fazer. Eu estou dando essa aula por várias razões, não precisa ser uma só, por várias razões. Uma delas é querer ajudá-los na medida em que eu transmito um certo conhecimento que tive antes de vocês, mas que não foi inventado por mim, eu não tenho mérito nenhum em saber essas coisas, é a realidade que funciona dessa maneira, e como eu já descobri isso, eu estou aqui contando para vocês, isso encurta, facilita o caminho e facilita a vida de vocês. Essa é uma motivação da bondade, né? Existem outras que convivem com essa. Eu posso querer, por exemplo, os aplausos ao final da aula. Né? Eu posso me sentir bem ao sentir a gratidão que vocês sentem por mim por eu ministrar uma aula. Várias são as motivações, e motivação está no campo do vermelho ali, do rosa, no sistema prescritivo. Os valores são aquelas coisas que nos mobilizam. Mobilizar é tornar móvel, é dar movimento. Né? Motivo também vem daí. Motivo é aquilo que move, vem de motor. A palavra motivo é sinônimo de motor, aquilo que move. Então, vamos em frente.
o que está em jogo? Vejam que eu estou dizendo as mesmas coisas com palavras diferentes para trazer a noção do que está por trás de cada um desses três sistemas para vocês. O que está em sistema, o que está em jogo no sistema descritivo? Conhecer a verdade, é isso que está em jogo. Se você sabe algo que é, então você está com a verdade. Se você acha algo que não é, então você está em erro, você está em ilusão, você está em delusão ou ilusão. Né? Você está numa situação de erro, você tem uma opinião errada, né? Ou uma opinião certa. É isso que está em jogo. Esse que é o desafio dos joguinhos aí dos sistemas descritivos. É o quanto você está de acordo com a realidade. O quanto o seu intelecto, a sua mente, conhece, tem de informações procedentes sobre a realidade. Os jogos do sistema prescritivo é outra coisa totalmente diferente. O que está em jogo não é verdade, como nós vimos, mas o valor, o bem. O que é ter um bom êxito nos sistemas prescritivos? É você ajustar a sua vontade ao bem. É você querer o que realmente é bom. O que realmente é preferível. O que realmente é digno. O que realmente é valioso. Se você quer um bem, ótimo. Se você quer um mal, meus pêsames. Vai dar problema. Para você ou para os outros. Podemos discutir mais para frente essas definições de bem e mal, se isso é absoluto, se isso é relativo. Deixem isso de lado por enquanto. Vamos ficar apenas com as categorias, né? Verdade, bem. E no sistema operativo, o que está em jogo é a sua capacidade de realizar, é a sua capacidade de promover transformações na realidade. De você realizar o bem querido e a verdade conhecida. Quanto mais você for capaz de realizar o bem ao qual a sua vontade se inclinou e realizar a verdade que você percebeu, tanto mais bem-sucedido você está em termos operativos ou executivos. Poder de realização. Já ouviram essa expressão, poder de realização, né? Poder de realização define qual termo iorubano? Qual termo iorubá tem como definição poder de realização? Axé. Axé. Axé significa poder de realização. Então, no sistema operativo, é o seguinte, é o quanto você tem de axé. Quando você realiza coisas fáceis, como tomar água quando está com sede, você tem uma pequena cota de poder. Qualquer criança consegue fazer isso. Não precisa ter muito axé para conseguir realizar essa possibilidade. Preferível à sua contrária, que é morrer de sede. Mas quanto mais difícil é uma realização, maior a cota de axé que você precisa para realizá-la. Então, por exemplo, se você quiser introduzir uma vertente de uma prática religiosa, como um Cristo ou como um Buda, e morrer na cruz por isso, né? Isso é muito difícil e poucas pessoas conseguem. Né? Precisa ter muito axé para fazer o que Jesus Cristo fez, por exemplo. Né? O axé que você precisa ter para amar os seus inimigos, né? Que é um bem prescrito pelo Evangelho. Né? Tá lá. Amai os vossos inimigos, assim como eu vos amei, e ao próximo como a ti mesmo. Essa realização de amar um inimigo, de fazer o bem ao inimigo, não é uma atividade que exija pouco axé. Pelo contrário, isso é tremendamente difícil. Né? É tão difícil que tem muita gente que se esforça por argumentar que esse é um mau conselho. Porque violaria a justiça. Né? Então, nesse campo do sistema operativo, tem um gradiente, assim como nos outros também tem um gradiente de facilidade ou dificuldade. Para você conhecer a verdade de que 2 mais 2 são 4, é preciso pouca inteligência. Basta você dominar o que significa o conceito 2, o que significa o conceito mais, o que significa o conceito igual e o que significa o conceito 4. Dominando 4 conceitos, 2 mais igual e 4, você consegue entender que é verdadeira a afirmação de que 2 mais 2 é igual a 4. Mas você conhecer a verdade de que o seu ego-personalidade é uma construção
provisória e, portanto, não é a verdade última sobre você mesmo, e que, portanto, na medida em que você se identifique com esse ego-personalidade, com o seu nome civil, com a sua profissão, com o time de futebol pelo qual você torce, você perceber a verdade de que isso é uma ilusão, de que isso é falso, essa já é uma verdade mais difícil de perceber. Não só mais difícil de perceber, como difícil de engolir também. Você precisa de muito mais inteligência, muito mais práticas contemplativas, que também entram aqui no sistema descritivo, para entender isso como uma verdade. Você querer o bem para o seu filho é uma coisa que qualquer animal minimamente evoluído na escala darwinista consegue. Né? Isso não é uma façanha. Não se sinta bem, não se sinta tão bem por conseguir sentir amor no seu coração pelo seu filho carnal, porque isso é fácil. Isso, animais muito assim, primitivos na escala darwiniana conseguem. Né? De novo, amar um filho é fácil, basta um pouquinho de bondade, né? Bem pouco. Né? Agora, amar o inimigo é coisa de gente grande. Né? É coisa de gente que tem esse tal desse sistema prescritivo muito em ordem, muito bem organizado, né? Muito fortalecido, muito em bom funcionamento. Então, todos esses três sistemas da personalidade podem funcionar melhor ou pior. Podem realizar coisas mais fáceis ou mais difíceis. Bom, vamos lá. Funções principais, né? Tem muitas outras que a gente poderia eventualmente citar, mas eu, agrupando aqui as principais, no sistema descritivo, nós temos o nosso intelecto, que recebe informações da realidade, e a razão, que é a tua inteligência em atividade, produzindo esforço. Então, você pega uma frase, por exemplo, todos os homens são mortais, pega outra frase, por exemplo, Sócrates é homem, e conclui que Sócrates é mortal. Você está gastando energia ativamente nesse processo. Então, a razão teria esse caráter ativo, enquanto o intelecto, ele recebe informações da realidade. Por isso que está o menos e o mais ali, ao lado de cada uma dessas funções. Né? Então, intelecto e razão estão aqui como funções principais do sistema descritivo. No sistema prescritivo, nós temos uma emoção que reage, portanto, ela tem um certo aspecto passivo, ela não é só passiva, é só uma questão de preponderância, assim como no intelecto e na razão vale a mesma coisa. Você reage às circunstâncias externas pela emoção. Então, você tem medo, você tem raiva, você tem tristeza, em função das coisas externas. Né? Então, é uma função passiva, por isso está o menos ali do lado. Ela é mais ou menos determinada pelas circunstâncias externas, ou fortemente condicionada por elas. A vontade já é uma função ativa do seu sistema prescritivo. Você é que vai atrás do que você quer, a vontade, o desejo. Né? E no sistema operativo nós temos a função passiva, que é a sensação, ou seja, os 5 sentidos, né? Que são as portas físicas que nos põem em contato com a realidade, nesse nível, pelo menos, e a ação, né? Ação concreta, designada sempre por verbos, né? Agir, cantar, pular, etc., que são atividades do campo físico, né? Alguma dúvida até aqui? Acho que estamos indo bem, né? É claro que existe uma correlação óbvia entre esses 3 sistemas e os 3 caminhos propostos pela nossa escola, né? Então, temos o caminho da sabedoria, o caminho do amor e o caminho do poder. Né? Sabedoria, amor e poder também estão aí relacionados a esses 3 sistemas. Muito bem. Uma vez eu ouvi de uma entidade que a vivência no terreiro, a iniciação, ela busca promover reformas, transformações cada vez mais profundas nas nossas ideias, nos nossos valores
e nas nossas ações, nos nossos hábitos, na nossa conduta, comportamento. E esses são justamente os três frutos principais, né, da atividade desses três sistemas. Então, as nossas ideias, as nossas cosmovisões, concepções de mundo, né, são decorrências da boa ou má atividade do nosso sistema descritivo da realidade. Então, as ideias que nós temos sobre o mundo, as ideias que nós temos sobre nós mesmos, as ideias que nós temos sobre como as coisas funcionam, etc. Os nossos valores, né, eles podem estar mais ou menos ajustados a uma escala objetiva de valores, né, valores que condicionam e que movem a nossa vontade, o nosso desejo, podem ser valores mais altos ou valores mais baixos, ou até desvalores. Nós podemos considerar desvalores como sendo valores, erroneamente. Né? E os nossos comportamentos, a nossa ação concreta, os nossos hábitos diários, de como nós falamos, agimos com a natureza, com os outros, conosco mesmo. Né? Então, ideias, valores e comportamentos. Né? Tudo isso é a matéria-prima que vai ser trabalhada pela vivência de terreiro. Nem sempre esse trabalho é agradável. Mudar de opinião, mudar de ideia, não é algo tão agradável, não é algo que venha sem custo. Mudar valores, então, mais difícil ainda. O apego, ele tem um loco preferencial nesse sistema de emoções, sentimentos, vontade, etc., que é o sistema prescritivo. Mudar os nossos valores, ou seja, aquilo que nós achamos preferível, priorizável, preferencial, melhor, e aquilo que nós achamos secundário, terciário, pior, deixa para depois, mudar isso é tremendamente difícil. E mudar os nossos comportamentos, né? Basta alguém que se disponha a fazer academia para perceber o quanto é difícil, né? Você disciplinar a sua ação. Não tanto os pensamentos como nem tanto os sentimentos, que são coisas impalpáveis e sutis, mas até a nossa ação concreta é algo difícil de alterar, é algo difícil de mudar. Porque todas essas coisas, ideias, valores e comportamentos, elas se fortalecem pelo hábito. E na medida em que se fortalecem, elas dificultam a sua modificação. Elas dificultam a sua transformação. E é por isso que o processo iniciático verdadeiro, não essa bobajada de ganhar cruz, ganhar pena, isso aí é... Não, vocês me conhecem o suficiente para saber o quanto eu tenho de desprezo por isso. Não por essas coisas, mas pela lógica que está por trás dessas coisas. Por isso que o processo iniciático é um processo que demanda tanto tempo, que demanda tanto esforço, que demanda tanta sorte, às vezes, de encontrar um bom professor, e o professor encontrar bons alunos, né? Porque essas coisas são realmente difíceis. Né? Muito bem. Se o sistema descritivo nos orienta, ou seja, ele nos dá orientação, a gente consegue entender a realidade, e ao entender a realidade, nós conseguimos nos movimentar nela. O sistema descritivo é como se fosse um olho aberto para a realidade. Você está olhando a realidade. Olhar, ver, você está vendo a realidade como ela é. Termo grego para visão, alguém sabe qual é? Vitor, que respondeu até agora as questões mais filosóficas, não sabe? É visão. Teoria é o termo grego para visão. Vejam que interessante. Teoria é o termo grego que traduz visão, a atividade de ver a realidade. Então, teorias, elas devem idealmente representar a realidade, mostrar como a realidade é. Isso te traz orientação. Movimentar-se num quarto escuro é difícil por quê? Porque você está desorientado, você não sabe para onde que é a porta, para onde que é a janela. Né? E qual é o termo? Acho que essa você vai saber, Vitor. O termo sânscrito para visão. Você que está estudando as correntes orientais, é darshana. Darshana, acho que você já ouviu esse termo, né? Yoga, Samkhya, etc., são darshana, são perspectivas, são pontos de vista. Pontos de vista, né? Perspectivas de visão. Darshana, em sânscrito, é sinônimo perfeito de teoria, no grego. Né?
Então, o que está em jogo? De novo, usando outras palavras para dizer o que eu já disse, né? É o famoso dizendo em outras palavras. O que está em jogo aqui é orientação. Capacidade de ver a realidade como ela é, para poder se movimentar nela sem dar topada, sem bater o minguinho na quina do móvel, e dói pra caramba, né? Todo mundo que bateu já sabe que dói, né? E grande parte, ou todas as dores, todo o sofrimento que nós temos, decorre da incapacidade de ver as coisas como elas são. Sempre tem alguma ilusão ou alguma falta de visão correta que faz com que nós soframos, né? Então, o que está em jogo no sistema descritivo é orientação. No sistema prescritivo, como eu já falei, é mobilização. É engajar, recrutar energia. Que é, é como se o sistema descritivo, o azulzinho, fosse frio e calculista. E como se o sistema prescritivo fosse quente. O desejo, a vontade é quente, tem temperatura. Aquilo que é preferível, você se inclina, você faz esforço em nome daquilo, né? Para ver, você não precisa fazer esforço. Você abre o olho e pronto, você já está vendo. É uma coisa sem paixão, né? Aqui, por isso mobilização, aqui as coisas começam a ferver, né? A sua vontade, o seu desejo começa a dizer, isto sim, isto não. Isto sim, demais. Isto, vá lá, tudo bem. Venha, mas concessivamente, né? Então, mobilização. O que move você e quanto? Essas são as questões que estão aqui por trás das operações do sistema prescritivo. O que faz com que você saia da tua inércia? O que te move? Essa pergunta é uma pergunta com outros termos, que pode ser assim formulada. Quais são os seus valores? O que você entende como valioso? Quais são os seus valores subjetivos, ou seja, endossados pela sua opinião, pelo seu sentimento, né, pela sua vontade? O que te move? Né? E no sistema operativo é, de novo, a realização. Então, orientação, mobilização da vontade e realização através da ação. Não faz sentido tudo isso que estou falando? A existência não é bem assim. Você olha para a realidade, entende que ela é e funciona de um determinado jeito, escolhe algumas coisas dentre um leque de opções. Algumas são piores, outras são melhores. Isso vai variando com o tempo, mas sempre você está fazendo escolhas. Isso está no campo do valor, no campo, né, da eleição de possibilidades, que é o campo prescritivo. E você sempre está operando, fazendo coisas em nome desses valores e dessa orientação. Pois não, Vitor? Uma coisa que eu achei interessante é que até o símbolo do triângulo é bem apropriado, né? Porque nem sempre o campo operativo vai estar levando à realização de uma prescrição, né? Nem sempre. Às vezes a prescrição é que vai estar realizando, vai estar ajudando no campo operativo, porque se a gente não tem aquela vontade, aquela emoção, a gente não está engajado emocionalmente e querendo conquistar aquilo que é prescritivo, né, aquilo que a gente almeja, a gente não, o campo operativo também vai ficar deficitário, né? Sim, você tocou um ponto interessante, que é o seguinte: nem sempre isso flui nesse sentido que eu estou expondo desde o início, né? Descritivo, prescritivo, operativo. Isso é só uma forma pedagógica fácil de explicar isso. Mas existe fluxo em todos os sentidos aqui. Então, por exemplo, eu sei que a bondade é uma coisa boa, mas eu não sou bom o quanto eu quero ainda. Eu ainda sou bastante autocentrado, minha bondade conhece limites óbvios, né? E eu quero alargar esses limites, eu quero ser melhor do que eu sou em termos de bondade. Bom, eu não vou esperar eu ter a bondade já estabelecida no meu sistema prescritivo para só então operar ou agir. Eu vou agir de acordo com algo que eu sei que é melhor, mesmo que aquilo não corresponda à minha vontade naquele momento. Vou fazer aquilo porque eu sei, e saber é descrição. E eu sei que, fazendo, eu vou ganhar gosto pela coisa.
Eu vou desenvolver o meu sentimento através de uma ação disciplinada e bem orientada pela verdade, certo? Então, tem mecanismos em todos os sentidos aqui, né? Isso aqui, por isso que eu digo, não são corpos separados, por isso que eu fiz a ressalva inicial. Não é que tem um corpo, aí tem o corpo, né, do sentimento e da ação, e daí tem um outro corpo do pensamento, das inferências, dos juízos de fato, etc. Eu não acho que a coisa seja assim. Isso é um sistema integrado, né? Eu sei lá como que estruturalmente, anatomicamente, isso acontece no campo sutil, mas não preciso, porque eu sei que existe pensamento. Isso eu não preciso de prova, porque eu estou pensando. Eu sei que existe sentimento, não preciso que alguém venha em perfeita incorporação com não sei que entidade me dizer que existe sentimento, porque eu sei, eu sinto coisas, né? Então, toda essa minha exposição, ela não é tanto, para usar um jargão filosófico mais pesado, é uma fala menos ontológica, ou seja, como que as coisas são, e mais fenomenológica, ou seja, como elas nos parecem, como elas parecem que elas são, né? E, de fato, nós temos pensamentos, nós temos sentimentos, nós temos ação, e isso está em constante dinamismo dentro de nós, né? Então, a tua fala bem a calhar para fazer essa ressalva de que esse fluxo não é linear, né, do descritivo, daí passa para o prescritivo, aí passa para o operativo. Isso aliás, na vida de seres ignorantes, como nós todos, isso é uma bagunça, né? Isso funciona de uma forma bastante caótica, né? Bem, aí nós temos... e na sequência do que você me fez falar, que foi muito bem-vindo à ponte, veja esse slide. Esses três sistemas, eles não operam em perfeita harmonia entre si, porque nós somos seres ignorantes com uma série de desajustes, uma série de disfuncionalidades e problemas. Então, é natural que existam certos excessos, né? Então, por exemplo, uma pessoa que só quer saber de entender como a realidade é, ou seja, só valoriza a verdade, só valoriza o pensamento crítico, as inferências válidas, as provas científicas e não sei o quê, e só fica nisso, essa pessoa se torna um intelectualista. Todos esses termos aqui são pejorativos, né? Um racionalista, ele é um pedante, um erudito, ele gosta só de verniz filosófico, né? Isso é um excesso de preocupação com as funções próprias do sistema descritivo. As pessoas que só se preocupam com o valor, né, os valores, ou o que elas entendem que são os valores, são pessoas, em geral, moralistas, sentimentalistas, né, românticas, muitas vezes ingênuas, porque elas desprezam a verdade, o pensamento crítico, né? O voluntarismo, o que é voluntarismo? Só a vontade dela importa, né? Então, nós temos daí os excessos do campo da ação ou da operação, que é o pragmatismo, né? A impulsividade, a pessoa age sem pensar, às vezes age até sem querer, quando vê, já agiu, né? O hedonismo, né, aqui no campo mais físico, o prazer proporcionado pelos sentidos, né? Então, todos esses são excessos que nós devemos combater, né? Quando esses sistemas estão em desequilíbrio, com um muito mais preponderante do que outro, esses problemas começam a aparecer, né? Alguma dúvida até aqui? Eu acho que tem um último slide que eu digo o seguinte, né? O ideal é justamente a integração desses três sistemas em bom funcionamento. Claro, né? É como dizia minha avó, coisa boa é melhor que coisa ruim, né? É o óbvio, né? É melhor que esses três sistemas estejam funcionando bem e é melhor que eles estejam integrados, né? Um ajudando o outro, e complementando o outro. Mas existem muitas quebras possíveis, né? Como eu já tinha falado no slide anterior. Então, você pode conhecer bem a realidade, você é uma pessoa lúcida, mas a tua vontade, o teu caráter aprecia, por exemplo, o que é nocivo, ou para você, ou para alguém alheio a você, né? Então, aqui o teu sistema descritivo está em ordem, mas o prescritivo está em falta, né? Ou você até deseja o que é bom, corretamente bom, mas não consegue executá-lo, não sabe executá-lo.
Ou você tem uma proficiência muito grande, você é metodologicamente perfeito, a sua ação é muito eficaz, mas para aquilo que é negativo e assim por diante. Ou seja, esses 3 sistemas, quando eles estão separados, né, as consequências são bastante nocivas. Esse é o último slide da apresentação. Eu vou parar de compartilhar a tela para enxergar vocês melhor e podemos agora conversar com perguntas, sugestões, comentários.